Ei pessoal, Buildzoid aqui e estamos de volta com o 14900K na placa-mãe Gigabyte Z790 Aorus Master X. No vídeo anterior eu mostrei como você pode impedir que a CPU envie solicitações de tensão ridículas para a placa-mãe. Hoje vamos ver como obter mais desempenho da CPU sem desativar nenhuma função de segurança, e ainda mantendo o vídeo travado em menos de 1,4 volts. Então vamos começar. Então eu estou na BIOS F7i, certo? E com a BIOS F7i nós, é claro, temos as configurações padrão da Intel, não vamos desativá-las. Esse é meio que o ponto principal para mim, é obter o máximo de desempenho de volta sem, fazer o que a mãe, sem simplesmente desligar todas as funções de segurança. Sim, bem, principalmente apenas não desligar os recursos de segurança, porque tecnicamente uma das coisas que estou te mostrando aqui hoje pode impactar negativamente a estabilidade. Além disso, como não temos o limite de VID ligado, a CPU já conseguiu enviar uma solicitação de VID para mais de 1,5 volts. Sabe o que é engraçado? Em uma gravação anterior deste vídeo, eu realmente cheguei a 1,61. É só que qualquer tipo de sim, mas no meio dessa tomada, eu cometi um erro, então acabou sendo descartado de qualquer forma. O que vamos fazer agora é, primeiro de tudo, ativar o limite de VID. Então vamos entrar no controle VR da Intel, vamos ativá-lo. E vamos apenas definir um limite de VID de 1400 mV, porque eu não saber se algo mais alto, eu nem tenho certeza se 1.4 é seguro, mas é definitivamente mais seguro do que o 1.5 que você obtém em muitos e novos direto da caixa. Então, sim, agora o problema se você apenas faz esse limite de VID é que você basicamente perde o seu impulso de 6 GHz, a menos que tenha um processador de nível superior, tipo 1%. Porque sim, pelo que sei, a maioria dos i9s tem VID entre 1.45 e 1.5 volts para o boost de 6 GHz. Então sim, se você definir um limite de VID de 1.4 volts, você nunca vai ver um boost de 6 GHz. Então, de qualquer forma, a próxima coisa que faremos é definir a calibração da linha de carga para alta, e agora que definimos a calibração da linha de carga para alta, podemos realmente baixar um pouco as configurações de linha de carga AC/DC. Então, vamos definir ambos para 55, e o motivo de definir ambos para 55 é que a partir de testes anteriores, como alguns outros testes que eu fiz, eu descobri que esta placa-mãe tem o valor padrão como o VDROOP no regulador de voltagem é ajustado para 1.1 mA. Quando você ajusta a calibração da linha de carga do V-Core para alto, isso basicamente aplica um multiplicador de 0.5 ao valor padrão como ao ajuste de linha de carga do VRM, então 1.1 vezes 0.5 é 0.55. E é por isso que colocamos 55, porque basicamente o que as configurações de linha baixa AC/DC fazem é que elas dizem ao CPU o que é a linha de carga do VRM, eles na verdade não... Bem, a linha de carga AC está eu terei outro vídeo explicando o que a linha de carga AC faz, mas, sim, essas não controlam diretamente, sim, essas meio que não controlam diretamente o regulador de tensão, elas são basicamente apenas como, informando a CPU sobre o que a placa-mãe vai fazer. Então, e depois a CPU ajusta seus pedidos de voltagem com base nessas expectativas, então... Sim. Então vamos fazer isso, e isso é tudo que vamos fazer nesta parte do BIOS, e agora vamos definir nosso V-Core da CPU. Ah, espere, não, esse é o menu errado, vamos definir o modo de voltagem V-Core para adaptativo, e podemos deixar isso em legado ou seleção, e francamente legado é bom, e agora você pode realmente fazer offsets de voltagem negativos. Como isso não é um problema agora? A questão é, se você usou automático e depois vai para VID dinâmico e coloca menos 0,1, isso não funciona se você tiver as configurações padrão da Intel ativadas, porque as configurações padrão da Intel ativam CEP, e basicamente o CEP fica muito chateado se o VID exigir-se atenção. Se a voltagem que a placa-mãe está enviando para a CPU não corresponder ao VID e à voltagem esperada que a CPU está esperando, então, se tivermos uma linha de carga de 0.55 mA, linha de carga AC definida para 0.5 a 0.55 mA, e então ajustamos esse deslocamento de voltagem negativo, que esse deslocamento de voltagem negativo aqui não está sendo aplicado ao pedido de VID, está sendo aplicado ao regulador de voltagem. Então, basicamente, a CPU enviará
Tipo, ei, quero 1.3 volts e, sabe, o processador espera que essa voltagem caia por 0.55 miliohms, então se estamos puxando, digamos, 200 amperes, essa voltagem é, ok, vou simplificar isso para mim, digamos 0.5, ok, para conveniência 0.5. Na verdade é 0.55, mas por conveniência 0.5. Então, a 200 amperes, o processador solicita 1.3 volts e espera receber 1.2 volts. Mas se você definir este VCOR dinâmico para menos 0.1, o regulador de voltagem recebe esses 1.3 volts, subtrai o VDROOP devido à corrente de saída de 200 amperes e então também adiciona esse deslocamento negativo de 0.1 volt em cima disso. Então são outros 100 milivolts sendo removidos. E é isso que ele realmente envia para a CPU, e quando a CPU recebe isso, ela fica muito chateada porque estava esperando 1,2 volts e está recebendo apenas algo como 1,1. Então, se isso acontecer, a CPU começará a alongar o clock e você perderá um monte de desempenho. Então, é por isso que estamos mudando o modo de voltagem do VCOR para VCOR adaptativo. E então, você pode realmente deixá-lo em legado ou seleção. Isso não importa porque qualquer um deles é aplicado diretamente ao vídeo. Agora, com a seleção, você tem um controle mais fino. Como você pode definir um diferente ajuste de voltagem para o seu impulso de 6 GHz e seus 5.8, 5.6, esse tipo de coisa? E no final, isso só faz com que o processo de ajuste demore muito mais e seu teste de estresse pode se tornar potencialmente mais irritante. Então, pessoalmente, eu provavelmente usaria apenas o Legacy se eu estivesse configurando isso para o meu sistema diário, porque, embora eu goste de overclocking, eu também não gosto de gastar tempo, sabe? Eu gosto de usar meu sistema diário, não de ficar consertando meu sistema diário. Então, de qualquer forma, agora, em termos de que tipo de offset de tensão negativa você pode esperar, e quando você está no modo legado, você simplesmente usa o offset interno do VCOR da CPU. Além disso, se você quiser navegar neste menu suspenso mais rapidamente, em vez de apenas usar as teclas de seta, você pode usar Page Up e Page Down para pular por ele muito mais rapidamente. Então, de qualquer forma, eu esperaria que a maioria dos CPUs fosse capaz de funcionar entre menos 0,05 e menos 0,015. E estou baseando isso no fato de que os fabricantes de placas-mãe têm enviado placas-mãe Z790 com isso como basicamente um subdimensionamento padrão através de configurações de linha de carga alternada mal configuradas. Sim, o que também é a razão pela qual as placas-mãe estavam desativando o CEP assim que saíam da caixa. Se você tiver muita sorte, pode conseguir um processador que consiga rodar algo como menos 170 ou algo assim, mas eu meio que duvido. Então, pessoalmente, como eu já testei um pouco este processador, então tenho uma ideia vaga de onde ele começa a ter problemas de verdade, mas se eu não conhecesse bem o processador, provavelmente começaria em 0.1 como 0.-1, quero dizer, menos 0.1, e partir daí. Tudo bem, e vou mostrar o que acontece se você definir a voltagem muito baixa também. Enfim, vou limpar o monitoramento do osciloscópio agora. Então você verá que a voltagem máxima nessa configuração simplesmente não vai. Vai, na verdade, passar um pouco de 1.4, porque o ajuste da linha de carga AC que fiz leva a algum excesso adicional. Então provavelmente veremos algo como 1,42 ou algo assim, em vez de, tipo, se deixássemos a linha de carga AC, a linha de carga AC/DC e a linha de carga do VRM sem alterações e tipo 1,190. Não veríamos nenhum overshoot, mas há um ligeiro benefício de desempenho em ajustar a linha de carga AC mais baixa, especialmente para cargas baixas, porque a maneira como a linha de carga AC funciona é basicamente adicioná-la como um tipo de offset de voltagem positivo. E se você tem o limite de vídeo ativado, basicamente o que acontece é que o CPU diz algo como: ei, eu acho que preciso desta voltagem que está acima do limite de vídeo para rodar esta frequência. E então verifica o limite de vídeo e diz algo como: ok, na verdade não vou rodar essa frequência. Então, de modo geral, do ponto de vista de desempenho, você quer que a linha de carga de corrente alternada seja a mais baixa possível, mas existem consequências negativas em fazer isso. Então, estou tentando equilibrar isso. Tipo, eu não estou totalmente certo de que você realmente teria grandes problemas se você definir a linha de carga AC para, digamos, 0.2 e a LL, tipo, a calibração da linha de carga VRM para extrema. Na verdade, para extrema deveria ser tipo 0.15.
Mas sim, então não tenho certeza se isso seria extremamente pouco confiável ou se isso poderia causar degradação ou algo assim. Mas estou preferindo pecar pelo excesso de cautela. E com 0.55 e alta LLC, isso pra mim parece bom pelo que isso vale. Então, de qualquer forma. Vamos usar o Cinebench para ver que tipo de desempenho em todos os núcleos estamos obtendo. Além disso, nesta configuração, nós realmente temos o aumento de 6 GHz, que eu vou mostrar para você. Então, sim, estamos em, tipo, 39.735 pontos. Para comparação, a, tipo, configuração Gigabyte nesta placa-mãe. Tipo, a Gigabyte, como se eu desativar os padrões da Intel e apenas usarmos a configuração de CPU da Gigabyte, que remove os limites de potência, remove os limites de corrente, reduz a linha de carga CA para 0.4 enquanto mantém a queda de VRMV padrão, que é por isso que a configuração padrão com CPU é completamente instável. Você não consegue rodar o Cinebench R15 de forma alguma, porque há uma grande subvoltagem logo de fábrica. Na verdade, eu fiz as contas e essa subvoltagem com que a Gigabyte entrega esta placa-mãe fica em cerca de menos 200 mV, mais ou menos. Algo assim. O que é ridículo. Tipo, isso é insano. Tipo, honestamente eu tô surpreso que até inicializa, mas... Sim, de qualquer forma, sim. E essa configuração da Gigabyte marca um pouco mais de 40 mil pontos. O perfil padrão da Intel tende a marcar algo entre 37.500 e 38 mil pontos com o meu CPU. A pontuação que você realmente obtém no Cinebench varia um pouco com a qualidade do silício, porque se você tiver realmente como você pode ter CPUs com tensões VID muito altas ou muito baixas. Curiosamente, isso não correlaciona diretamente com o consumo de energia resultante, porque às vezes você tem CPUs com VIDs muito baixos e ainda assim um consumo de energia insanamente alto. E às vezes você tem CPUs com VIDs muito altos e consumo de energia relativamente baixo em relação às tensões VID que elas têm. Então, sim, há muita variação no silício. Não é sempre como, este silício tem um alto VID, portanto é bom ou ruim. E também as tabelas de VID nem sempre são consistentes na margem que tem. Então, tipo, você pode conseguir alguns CPUs com VID muito baixo, com muito pouca margem para subvoltagem. E então pode ter alguns CPUs com VID muito alto, com muita margem para subvoltagem. Então, é meio aleatório, seus resultados vão variar. Não é nem que possa variar, eles serão diferentes, mas você deve conseguir chegar em torno de 40 mil pontos, eu acho, apenas aplicando um undervolt básico. Agora, para testar a estabilidade desses undervolts, o Cinebench R15 é estranhamente bom. A versão extrema é um pouco melhor. E a razão, e eu não sei exatamente porquê, é que se você realmente olhar para o consumo de energia e as temperaturas que as diferentes versões do Cinebench atingem, elas são, na verdade, meio que as mesmas, mas por qualquer razão o Cinebench R15 é a primeira coisa a travar na minha experiência, se você subvoltar demais, então... Sim. Agora menos 100 mV neste CPU está perfeito, então sim, o R15 ainda funciona e eu não posso fechar agora, mas sim, então isso roda. Existem outros testes de estresse que você pode usar, como o iCruncher, embora curiosamente meu CPU seja mais estável no iCruncher do que no Cinebench 15, o que é bizarro, mas é algo que eu tive que enfrentar. Como eu não sabia que as configurações padrão da Gigabyte nesta placa-mãe são instáveis por um longo tempo, porque basicamente a primeira coisa que comecei a testar nesta placa-mãe foi o iCruncher. E como a configuração do iCruncher que eu estava usando não estava causando problemas de estabilidade, Cinebench EA20 e 23 estavam bem. E então alguém me disse, ei, você deveria tentar R15. E R15 simplesmente travou instantaneamente ou em cerca de 2 em 2 voltas. Então, sim, quando você está fazendo isso, quando está diminuindo a voltagem, você vai querer rodar uma variedade de softwares diferentes para ver se a estabilidade está piorando. Pra mim é que, em qualquer outro campo na BIOS, isso não é verdade, mas na maioria dos outros campos nas BIOS, se você pressionar o botão menos, espera, eles mudaram isso. Isso deveria funcionar. Sim, você pressiona o botão menos, incrementa, ou o botão mais, ele apenas incrementa o valor para cima e para baixo. Não funciona aqui. Não funciona para os valores de deslocamento. De qualquer forma.
Então, anteriormente, tentamos menos 120. Então, agora vamos tentar algo intencionalmente muito baixo. Vamos para, tipo, menos. Vamos tentar, tipo, menos 170, menos 175. Eu devo estar no limite para este CPU em termos de estabilidade. É possível que comecemos a ver coisas como o que acho realmente, sim, o que acho meio interessante com a 13ª geração, 14ª geração, é quando você está no limite em termos de voltagem, começam a acontecer coisas como a sequência de inicialização do Windows, que às vezes demora muito, o que encontrei nos pré-testes para este vídeo. Eu tentei, acho que menos 180 ou algo assim, e basicamente eu fiquei preso na tela preta que você vê antes do login do Windows, como se ficasse nisso para sempre. Pensei que o sistema tivesse travado, mas eu tenho o osciloscópio, então vi que ainda estava passando pelos estados de energia. E o que quero dizer com isso é, tipo, se não estamos fazendo nada, você pode ver como o CPU, tipo, sabe, ciclo, como ele muda a tensão dependendo do que está fazendo, e assim eu podia ver que o CPU ainda estava enviando comandos para o VRM. Então não estava completamente travado, porque se o CPU trava completamente, simplesmente nada acontece. Então ainda estava fazendo coisas, mas estava demorando muito porque a voltagem estava muito baixa. De qualquer forma. Então agora devemos estar no limite, onde eu acho que o R23 vai rodar. E devemos ver mais de 40 mil pontos neste momento. Acho que não vai? Então tá, estamos na verdade abaixo? Sim, então se você acabar assim, você simplesmente configurou a voltagem muito baixa. Se você definir realmente baixa, pode não conseguir iniciar. Então, sim, então este é o tipo de comportamento que você terá se definir suas voltagens muito baixas. Então vamos para, tipo, o mesmo. Sim, menos 1.54, quero dizer, 0.154. Como éramos se não fossem milivolts, eu poderia dizer menos 154. Como tecnicamente são milivolts, certo? São menos 154 milivolts, mas na BIOS aparece como 0.154 volts. Então sim, e quanto menos deslocamento negativo você usar, quanto menos a pontuação sobe, mas obviamente o sistema é mais estável, porque é como se houvesse um equilíbrio nisso, certo? Onde quanto mais você reduz a compensação de voltagem, mais desempenho você obtém, mas mais em algum ponto não será mais estável e não será instável para todas as cargas de trabalho igualmente. É a coisa que você tem que ter em mente. Então, se você faz principalmente, tipo, se seu sistema é principalmente para jogos, e você não se importa muito com o sistema travando aleatoriamente, então sabe que pode ser bastante ousado com isso, acho que, a menos que você esteja jogando algo competitivo e realmente não possa se dar ao luxo de travar no meio de uma partida ou algo assim. Mas se o seu Mi 14 9900K é configurado como uma estação de trabalho, você provavelmente não quer, sabe, se você enfrentar travamentos tipo a menos 150 ou algo assim, eu provavelmente não executaria nada abaixo de menos 100, certo? Tipo, se os travamentos se a instabilidade ficar realmente ruim a menos 150. Então, provavelmente você não quer ir abaixo de menos 100. Isso deve rodar. Eu acho sim, embora eu não tenha certeza com esta configuração se vamos conseguir rodar o R15. Bem, na verdade, se a pontuação for superior a 40 mil, acho que o R15 não vai rodar mais. E sim, nós estamos... isso é na verdade mais alto do que o perfil padrão da Gigabyte obtém. E o perfil padrão Pro da Gigabyte para esta placa-mãe desativa os limites de energia, mas ainda estamos nesse limite de energia com este ajuste. Como eu posso praticamente garantir que se tentarmos rodar Cinebench 15, isso vai simplesmente travar. Mas sim, estamos no limite de potência padrão, estamos conseguindo algo como 5.55.4. As temperaturas são incríveis porque estamos atingindo esse limite de potência de 253 watts, certo? Porque ainda estamos usando todas as configurações padrão da Intel. Certo, e agora que executei o Hardware Info, a pontuação está mais baixa porque o monitoramento dos sensores atrapalha, mas sim, acho que nesta configuração isso na verdade não será estável. Isso está durando surpreendentemente muito tempo. A coisa engraçada é que a estabilidade do seu processador melhora quanto menor for a temperatura de operação.
Provavelmente é por isso que, com o limite de potência em vigor e o limite de corrente em vigor e todas as características de segurança, como o limite de vídeo em vigor, com todos esses limites aplicados ao CPU, ainda consigo igualar o desempenho que a placa-mãe obtém sem qualquer limite. E tenha em mente que a placa-mãe no perfil da Gigabyte ainda está subdimensionando a CPU. O que eu acho meio engraçado, como tipo, sem limites, subvolt não estável, e ainda assim é como se não supera isso. Ainda não estou convencido de que isso não vai travar, no entanto. Pode demorar um pouco. Tipo, essa é a questão. Se você está fazendo qualquer tipo de overclocking, bem, se você está fazendo qualquer tipo de undervolting, assim, você não pode simplesmente assumir que, porque não travou em uma execução do Cinebench, estará perfeitamente estável. Isso é muito mais estável do que eu acho que deveria ser. Eu estou muito... Quero dizer, acho que poderíamos apenas tentar o tipo eCrunch ou o benchmark. Isso travou? Ok, acho que isso está travando. Sim, então você precisa verificar com várias cargas de trabalho diferentes. Sim, isso não parece estar funcionando, vou tentar a outra versão. Talvez haja algo mal configurado no sistema operacional. Ok, talvez eu tenha quebrado essa reinstalação do iCrunch. Pode não ser instabilidade, pode estar apenas quebrado, como se eu tivesse feito algo ao programa. Ainda estou surpreso que isso seja tão estável e rápido. Tipo, eu realmente não achava que conseguiríamos chegar a 40 mil pontos no Cinebench sem isso também. Tipo, sendo muito, muito instável. Mas bem, não é. Então sim, isso é legal. Acho que para uma verificação de sanidade poderíamos tentar brevemente o que acontece se eu carregar as configurações da Gigabyte. Então, eu acabei de desligar o sistema, então vamos rapidamente limpar o CMOS. Porque sim, eu acho que as configurações de Gigabyte nesta placa-mãe são como 40 mil pontos. Mas enfim, neste ponto, você sabe, você entende a ideia, certo? Ative o limite de vídeo. Se você estiver em 1 GB, como as placas Gigabyte basicamente têm a mesma regulação de tensão. Então, a configuração de linha de carga alta 0.55 que estou usando, você deve ser capaz de usar. Sim, você deve ser capaz de usar essa, basicamente. Placa-mãe 9790, pelo menos acima de 200 no preço. Eu não sei se eles têm uma placa super básica com um VRM ruim, mas qualquer coisa com um bom VRM, você deve ser capaz de basicamente usar as configurações de linha de carga que estou usando aqui. E de qualquer forma, estamos de volta no BIOS e vamos apenas desativar o perfil da Intel porque eu acabei de limpar o CMOS. E vamos ver como as otimizações da Gigabyte se comparam com as minhas otimizações. Tenho baixas expectativas para isso. Bem, quero dizer, em termos de pontuação, imagino que será muito bom. Em termos de temperaturas, vão ser horríveis. Em termos de voltagens, vão ser horríveis. Em termos de estabilidade, não deveria ser capaz de rodar o Cinebench 15+. Na verdade, vou redefinir o osciloscópio, porque o perfil padrão da Intel realmente opera com tensões bastante altas, porque define a linha de carga AC para 0.9. E não há um limitador de tensão VID ativado. Agora, o padrão com o perfil da Gigabyte deve definir o limite de potência para algo como 280. Eu meio que me pergunto como isso interagiria com um 14.900 KS. E já estamos acima de 1,5 volts e ainda nem chegamos no Windows. Então, eu realmente, quero verificar o calibre da linha de carga, as configurações da linha de carga no CPU, porque eu já sei quais são para o motherboard. A motherboard está atualmente ajustada para 1.1 milliohm. Mas o CPU está configurado para 0.4, sim. Então, então isso é, essa coisa de 0.4, 0.9 que a Gigabyte está fazendo. É por isso que eles desligam o CPU para a configuração padrão deles do CPU.
Além disso, se verificarmos o limite de potência, você vai notar que agora são 280 watts a longo prazo, e a curto prazo são 4.000 watts, então as temperaturas vão ser absolutamente insanas. Também o limite de corrente está completamente desativado, o CEP está desativado, tudo está desativado. Bem, quero dizer, eles não desativaram o limite de potência a longo prazo. Mas, sim. Então, vamos ver como o perfil desbloqueado da Gigabyte se compara ao meu perfil muito restrito. Nem conseguiu terminar o Cinebench R23. Veja, o plano era que ele deveria conseguir rodar esse, e depois eu rodaria 15, e 15 cairia. Mas acho que nem vamos conseguir fazer isso. Eu me pergunto se o processador conseguiu degradar ainda mais desde a última vez que executei as configurações da Gigabyte. Ou é apenas aleatório, porque tecnicamente às vezes travava ao rodar Cinebench 23, só que não era muito comum. De qualquer forma, as temperaturas agora estão insanas e ele simplesmente não rodará 23. Vai rodar 20. Tipo, eles mudaram alguma coisa, porque, tipo, no F5 BIOS eu consegui rodar 23. Não estava, tipo, bem, quer dizer, rodava e pontuava, tipo, 40.000 pontos. Vamos ver se consigo rodar 20, se não consigo rodar 23, mas não deveria haver diferença. Tipo, se 23 está travando, não vejo razão para 20 rodar. Sim, não, 20 também não roda neste ponto. Então conseguiu piorar. Tipo, eu costumava conseguir pelo menos rodar 23, mas agora nem isso consigo. Bem, isso é divertido. Então acho que não precisamos... Então basicamente neste ponto nem precisamos, tipo... Então acho que você poderia dizer que as configurações padrão da Gigabyte têm uma pontuação de 0. Então, minha pontuação é infinitamente melhor que a da Gigabyte. Porque a Gigabyte nem consegue terminar o maldito teste. Então, viva. O que é meio preocupante, porque eu costumava conseguir rodar isso. E não é como se eu tivesse acumulado um monte de horas extras de execução nisso. Últimos aluguéis em um Benchart 23. Será que algo no BIOS mudou? Quer dizer, eu posso corrigir a instabilidade temporariamente com, Agora eu estou, meio que, sim, agora estou meio tentado a voltar para, F5 e conferir se F5 pode rodar R23. Porque o F5 não conseguia rodar 15, mas rodou 23. Então, o fato de que agora eu nem consigo rodar 23 é um pouco preocupante. A menos, talvez eles tenham mudado a linha de carga do VRM, porque isso é realmente muito difícil de verificar. Sim, isso é realmente difícil de verificar na maioria das placas-mãe. Enfim, então a maneira que vou consertar isso é apenas definir para 55, o que vai levar a, bem, sim, até mesmo tensões mais altas. Mas pelo menos deve parar de travar o tempo suficiente para terminar 23 e podemos obter uma pontuação. Engraçado, 55 costumava ser a configuração padrão para as placas-mãe ASUS. É 50 ou 0.5? Acho que era 55 por padrão para as placas da ASUS. E eles estavam fazendo a mesma coisa, como o VRM seria configurado para 1.1 milhão, e então a linha de carga AC para a CPU seria configurada para 0.55. E se o seu processador não fosse sortudo em termos de qualidade do silício, isso faria com que seu processador travasse mesmo se fosse completamente novo. Então, antes mesmo de degradar. Então, isso deveria funcionar 23. Mas é claro, as temperaturas vão estar insanas. As voltagens estão insanas. Podemos ver isso no osciloscópio. As voltagens estão insanas. Na verdade, estou ligeiramente preocupado de que as configurações da Gigabyte não consigam mais rodar 23. Cara, esses vídeos são horripilantes. Conseguimos executar o teste por tempo suficiente para realmente atingir o limite de potência dessa vez. E sim, são como a 40.000 pontos. Então é isso. Agora você pode ver que, mesmo que você tenha todas as funcionalidades de segurança da Intel ativadas,
E na verdade mais do que o que a Intel exige, certo? Porque essa coisa do limite VR que estou fazendo, isso não é padrão da Intel. Então você pode ter tensões máximas mais baixas, temperaturas mais baixas, na verdade ter um limite de energia, ter um limite de corrente, ter o CEP ativado e ainda obter basicamente as mesmas pontuações, como se a sua placa-mãe tivesse desligado todos os limites. Agora, tecnicamente, se você quiser, eu imagino que se o perfil da Intel com o qual estou trabalhando, se aumentarmos um pouco o limite de potência, poderia haver um pouco mais de desempenho que poderíamos extrair do CPU, mas eu não gosto. Eu não gosto bem. Você poderia... A questão é que se você tiver as configurações padrão da Intel ativadas, isso realmente impede você de alterar certas configurações no BIOS. Então, você basicamente teria que ligar tudo isso assim, se quisesse fazer uma mistura completamente personalizada, e, cara, o processador está na verdade ok. Vamos apenas desligá-lo. Eu não sou muito fã de vê-lo subir para 1,6 volts aleatoriamente. Mas, sim. Então, se você usar o tipo, a questão é que se você desligar os padrões da Intel e quiser reaplicar todas as coisas que os padrões da Intel fazem, só que com limites de potência ligeiramente mais altos e um limite de corrente ligeiramente mais alto ou algo assim, digamos que você queira usar a configuração de potência do 14900K no seu 14900K. É um pouco complicado fazer isso, porque são muitos ajustes diferentes no BIOS. Que você tem que, bem sim, são muitos ajustes diferentes que você tem que passar um por um. Mas, sim, você pode totalmente rodar os padrões da Intel. E apenas como habilitar um limite de vídeo e então subvoltar. E se tiver um CEP ativado, você não perde desempenho. Obviamente, se você subvoltar demais, vai ficar instável. Mas você pode, usar undervolting com todos os limites em vigor para basicamente voltar ao nível de desempenho das configurações padrão da placa-mãe para a LGA 1700, que eram incrivelmente questionáveis. Então, sim, eu espero que isso seja de alguma ajuda. Além disso, eu não entendo como esses vídeos sempre acabam sendo tão longos. Quero dizer, acabei me distraindo tentando corrigir o perfil da Gigabyte. Enfim, então, espero que você tenha achado isso um pouco interessante e útil, e é isso pro vídeo. Então, obrigado por assistir, curta, compartilhe, inscreva-se, deixe comentários, perguntas, sugestões na seção de comentários abaixo. Se você gostaria de apoiar o que eu faço aqui com Overclocking Hardcore, eu tenho um Patreon, tem um link para isso na descrição abaixo. Também há a loja A Rock Teespring, onde você pode comprar camisetas, moletons, pôsteres, as mercadorias usuais de YouTuber, e também tenho um Bandcamp se por algum motivo você quiser maltratar seus ouvidos. Há um link para isso na descrição abaixo também. É isso para o vídeo, então obrigado por assistir e adeus.